Oi, oi, tá gravando? Ah, né? Então vamos lá. Ó. Fala pessoal, boa tarde. Vocês me tiraram, conseguiram me tirar um tanto de mensagem que vocês mandaram, conseguiram me tirar da academia pra vir aqui fazer essa graça pra vocês. Então, por favor, me paguem um pré-treino, junta aí as duas turmas, primeiro e terceiro ano. Compra aí um combo aí de trembolon ou de whey pra mim, por favor. Ó, seguinte, a gente vai começar falando do trovadorismo, tá? Se você quer ouvir um pouco sobre o humanismo, passa um pouco para frente, que vai ficar lá para o final, tá bem? Então, o trovadorismo, ele inicia ali, né, o período do trovadorismo, ele vai acontecer no mesmo período da Idade Média, tá? E uma coisa que é importante você lembrar é, o que estava acontecendo nesse período no Brasil? A gente não faz ideia, porque o Brasil ainda não havia sido encontrado nessa época. Então não existiu trovadorismo, classicismo, humanismo. Esse período, esses três períodos, eles não existiram no Brasil, porque nessa época o Brasil ainda não estava no mapa, tá bom? Então as escolas literárias elas vão começar a surgir aqui no Brasil a partir do Barroco. E é mais ou menos assim, entendeu? Nem é lá essas coisas, não. Mas esse é assunto para outro dia. Então, pensemos no seguinte, olha só. O trovadorismo ele vai surgir ali no início do século XI, vai até um pouquinho do final do século XIV, tá? E o que acontece? Nesse momento, a gente está na Idade Média. Quem está no poder na Idade Média é a igreja, tá bom? A igreja é quem constitui e destitui e afirma, reafirma ou desafirma, se a gente pode falar assim, tudo que existe naquele período. Temos reis? Temos reis. O rei só é rei por quê? Porque a igreja reafirma o poder dele, a soberanidade dele através, aliás, do poder de Deus. Ele é rei porque Deus assim o escolheu para ser rei. E assim os filhos dos filhos e dos filhos dos filhos dele serão nobres e por aí por diante. E isso traz para a gente mais uma questão, que é o quê? Que é a imobilidade social. O que é a imobilidade social? Quer dizer que eu nasci filho de empregada, eu serei empregado. O meu filho será empregado, e o filho do meu filho, e o filho do filho do meu filho, e por aí vai. Todas as gerações que se seguirem assim serão, tá bem? Então isso é a imobilidade social. Do mesmo jeito, para a galera lá de cima, também funciona assim. Então, se eu nasci nobre, automaticamente eu já tenho todos os privilégios da nobreza. Eu não preciso atestar nada e nem confirmar nada. O fato de eu ter nascido numa família nobre já me torna um nobre também. Por isso, nessa época, a gente pode dizer o quê? Que o pensamento do homem humano, ele é deixado em segundo plano, tá? Ele não é importante. Por quê? Porque se eu levar ele para o primeiro plano, eu estou deixando de lado o espírito e eu estou me rebelando contra Deus. E se rebelar contra Deus não é bom, tá? Então o que vai acontecer nessa época? Eu não posso, por exemplo, eu, filho de sapateiro, pegar o meu exemplo real aqui, eu sou filho do meu pai é mecânico. Eu seria, logo, mecânico também. Eu não poderia ter me tornado professor, por quê? Porque assim eu estaria me rebelando contra a vontade divina, pois assim Deus quis que meu pai fosse mecânico e eu seria mecânico e seguiria os passos do meu pai. E quem determina isso? Aí é outra história que a gente não precisa falar agora, tá? Mas era assim, isso é a imobilidade social, ok? O que mais que a gente tem? Deixa eu lembrar aqui. Nós temos a formação dos feudos, certo? É um período em que a língua portuguesa ela está começando a surgir. Então, os textos, a gente ainda não tem exatamente um reino. A gente tem aí um território dividido em feudos, isso aí vocês vão ver mais lá em História, com a Janete. Tá? Mas aqui é o início da língua portuguesa. Na verdade, não é nem a língua portuguesa, é o galego português. É uma língua completamente diferente, tá? E se vocês observarem em alguns textos, eles não têm, por exemplo, o pronome feminino. Então, quando eu falo Mia Senhor, esse Mia já dá a entender que eu estou falando de uma mulher, porque a palavra senhora ainda não vai existir, tá bom? Isso é só uma informação aí, um conhecimento extra para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, que eu resolvi fazer isso de última hora para vocês.
Justamente por causa disso, a gente tem o conformismo e a gente tem várias regras sociais naquela época. Falando agora mais especificamente do trovadorismo, nós temos regras sociais dentro das cantigas. Quais são as cantigas? São 4, tá? São duas cantigas líricas e 2 cantigas satíricas. Olha só as cantigas líricas. A primeira é a cantiga de amor. Essa cantiga, ela é de origem provençal. O que é a origem provençal? É de origem, como que eu posso dizer? Ela é de origem urbana, ela é feita para ser cantada nas ruas, nos pátios e nos parques, tá? Ela é uma música da cidade. Os saltimbancos, os trovadores cantavam elas pelas ruas, tá bom? Justamente por isso é que eles não podiam, por exemplo, dizer o nome da pessoa para quem eles estavam cantando. Vamos supor que você contrate uma pessoa para fazer uma música para você, mas essa pessoa ela já era casada ou ela era de uma casta além da sua e por isso vocês não podiam ter nenhum tipo de relação, tá? Exatamente por isso que na cantiga de amor eu não posso, primeiramente, dizer nenhuma característica física marcante de quem eu estou cantando, né, da música para quem eu estou cantando, para não correr o risco de eu revelar quem é essa pessoa e expor lá a público e a vergonha, né? Outra coisa são as regras sociais que esse tipo de canção envolve, né? Além disso, o trovador ele não vai, por exemplo, poder tratar essa moça que recebe essa música, essa canção, de uma forma... Posso usar esse termo? Posso? Tá bom. De uma forma explícita, tá? Eu não posso ofendê-la, eu não posso constrangê-la. Então, é um simples cortejo, tá bom? É um simples cortejo, eu vou cortejá-la. E isso nos remete a um tempo que a gente vai estudar, já estudou, na verdade, né, lá no 2º ano, que é a coita amorosa. O que é a coita amorosa? É aquele sofrimento. Eu tô ali cantando para alguém que muitas vezes está longe do meu alcance, porque ela já está comprometida, e a gente sabe que naquela época a separação não era uma opção, tá? Ela já está comprometida, ou ela é de uma casta social maior, ou né, ela já está prometida para outra pessoa, tá? Então nisso existe o que a gente chama de coita amorosa. O que é a coita amorosa? É o fato de eu sofrer por aquilo que eu não posso ter, então eu vou ser um coitado. É daí que vem a palavra coitado, tá bom? Eu vou ser um coitado por quê? Porque eu amo alguém que eu não posso ter, tá bom? Após a pessoa receber essa música, a dama receber essa música, o que ela tem que fazer? Né? Como é um cortejo cheio de regras sociais, uma das regras sociais, né, para o trovador é essa, e para a pessoa que recebe a trova, que recebe a música, é a seguinte: a mulher, ela agradece, ela presenteia o trovador e só. Você pode, por exemplo, oferecer um banquete, oferecer comida, um presente que seja, mas só, não há contato entre eles, tá? Esse contato, ele não pode acontecer. Ah, Lucas, mas tu vai me dizer que uma pessoa faz uma música para tu e não rola nada? Pô, depende. Pode até rolar. A gente não sabe. Claro que rolava, entendeu? Mas assim, de acordo com as regras sociais, não podia acontecer nada, tá? Mas é uma época que, assim, apesar de né, nós termos muitas regras sociais, mobilidade social e tudo, a galera também não era santa, entendeu? Mas dentro das regras sociais, isso não vai existir, beleza? Esse contato físico, essa coisa assim mais carnal, não pode rolar. O outro exemplo, aliás, a outro tipo de cantiga que a gente tem agora é a cantiga de amigo, tá? E assim, vamos lá. Vamos entender do começo o que leva essa cantiga a ter o nome de cantiga de amigo. Primeiro de tudo, a palavra namorada não existe até aquele momento, tá? Então, o que acontece? Como as cantigas de amigo são sempre cantadas por um eu lírico, não é a pessoa que escreve, é o eu lírico que é feminino, qual que é a característica maior daqui? A mulher, naquela época, ela não tinha muita voz para nada, né? E assim, durante os séculos que se seguiram, continuou assim.
Mas a mulher naquela época, especialmente naquela época, ela não tinha muita voz para nada, então ela não podia decidir qual era o status daquela relação. Não podendo ela decidir qual era o status daquela relação, ela não tinha como dizer se eles eram namorados, se eles eram ficantes, se eles estavam só se pegando, se eles já estavam num relacionamento mais estável, se eles estavam casados, tá bom? Só quem podia decidir isso era o homem, beleza? Por isso se chama também cantiga de amigo, tá? Essa é uma outra razão. Seguindo agora para o que é a cantiga de amigo, ela é de origem ibérica, ou seja, ela é do campo, tá? Da roça, do mato. É um trovador que vai estar lá cantando na voz feminina, né, no eu lírico feminino, uma cantiga de alguém que foi, vamos colocar entre aspas, abandonada. Ela está lá chorando as pitangas, as mágoas dela para a natureza, para a mãe, para as amigas, para a tia, para o irmão. Por quê? Porque diferente da cantiga de amor, onde aquele amor ele fica num outro plano, ele não ocorre, na cantiga de amigo, o amor já ocorreu. A relação já existiu. Só que o que aconteceu? O cara saiu para comprar cigarro e não voltou. Resumindo, o que pode acontecer na cantiga de amigo? Muitas vezes, a pessoa podia ser um nobre, que voltou, né, para o seu castelo, podia ser um soldado que foi para a guerra, podia ser um comerciante que estava só de passagem, podia ser qualquer coisa, essa pessoa foi e não voltou mais. Tá? E aí ela fica lá se lamentando, meu Deus, quando será que você volta? Por que você me abandonou? É uma coisa bem melosa, é uma coisa bem triste, tá? Mas isso é, resumidamente, a cantiga de amigo, tá bom? Lembrando que esse vídeo ele não é uma aula completa, então, se você quiser saber mais, pesquisa mais, tá? Continuando agora para as cantigas satíricas, as cantigas satíricas, elas são divididas em dois, a de escárnio e a de maldizer. Então a gente vai começar pela de escárnio. O que é a cantiga de escárnio? A cantiga de escárnio, vamos supor que lá o trovador foi lá e fez aquela trova maravilhosa para a mulher que ele amava e tudo e tal, e ela não o agradeceu. Muito pelo contrário, ela rejeitou e ela ridicularizou ele, ela o humilhou. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cantiga respondendo ela e a humilhando de forma igual. Mas qual que é? Olha só, a cantiga de escárnio, ela não desce tanto o nível quanto a de maldizer, tá? Ele vai fazer uma cantiga falando dos defeitos dela, porém ainda nessa cantiga ele não expõe de quem ele está falando. É aquele ditado, se a carapuça serviu, então você já sabe que é para você, tá? Por outro lado, na cantiga de maldizer, aí o cara desce a lenha. Tá? Aí o cara desce a lenha de verdade. Normalmente não, em todos os casos ele fala para quem é aquela cantiga. Ele vai realmente falar dos defeitos, ele vai falar do que as pessoas acham dela, ele vai falar de tudo de ruim que aquela pessoa tem. Por quê? Porque a intenção dele ali é ofender na mais primitiva das instâncias possíveis. Ele quer realmente humilhar e a intenção dele realmente ali é ofender e diminuir aquela pessoa o máximo que ele puder. Tá bom? Então, resumidamente, é isso, ok? O trovadorismo ele vai mais ou menos ali até o finzinho do século XIV, iníciozinho do século XV, e algumas pessoas dizem que o humanismo começa ali entre... Alguns livros vão trazer entre 1414 e 1434, alguma coisa assim. Mas, enfim, é no início do século XV para o meio do século XV, tá? Alguma coisa assim. Mas isso aí é, de certa maneira, irrelevante. Mas o que acontece? O que a gente tem no humanismo? O humanismo, ele é meio que uma resposta ao trovadorismo, tá bom? Ele é um movimento de resposta ao trovadorismo. E esse movimento ele vai acontecer nos próximos séculos e ele é uma ponte, beleza? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. Valeu? Até daqui a pouco.